Há um pensamento do Jung que ele diz mais ou menos assim: eu não sou aquilo que aconteceu comigo, eu sou aquilo que eu escolhi me tornar. E há um outro pensamento do Jean-Paul Sartre que ele fala assim: hoje já não importa o que fizeram com você, hoje o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Sei que os dois pensamentos são muito contundentes, em algum momento até muito pesados, porque parece que eles estão negando o passado. E eu não acho, eu acho que eles estão nos convidando a valorizar o presente, sem o absurdo de negar o passado, porque o passado ele é inegável. Aquilo que aconteceu com você está feito, aconteceu, é um fato histórico, que a gente precisa aprender a lidar com as coisas lá de trás, sem negá-las, sem sublimação, sem nada disso. O que aconteceu, aconteceu. Eu não posso alterar na minha natureza histórica, mas eu posso alterar na natureza emocional. Por isso que a gente precisa aprender a entrar em contato com a nossa história, por isso que é tão importante a gente se conhecer, por isso que é importante a gente não ficar fugindo das DRs que a gente precisa ter com a gente mesmo. Às vezes a gente faz isso com o auxílio de alguém, às vezes a gente faz isso com amigos, às vezes num processo psicoterapêutico, às vezes a gente faz sozinho. Não importa como, a gente precisa sempre buscar caminhos, meios para a gente se conhecer e entender as coisas lá de trás. Porque, de fato, aquilo que aconteceu está feito e eu tenho que aprender a lidar com isso de alguma maneira, inclusive crescer, de alguma maneira até me desenvolver com as coisas que a vida trouxe diante de mim. Existem histórias que são extremamente tristes e que elas não serão esquecidas, e talvez o esquecimento seja uma coisa que confunde muito a nossa cabeça, porque tem gente que diz, eu queria muito esquecer, inclusive o perdão, né? Eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Esquecer não é um sinônimo de saúde mental. Esquecer, inclusive, pode ser uma doença. A gente não tem que esquecer nada. A gente tem que enfrentar, aprender a falar, dar nome às coisas, dar nome às nossas dores, verbalizar. Acredito que você já tenha escutado sobre isso. E toda vez que a gente conta uma história, a gente começa a se apropriar dela, ela começa a se tornar um pouco menos senhora de nós mesmos e nós passamos a nos assenhorar daquela história e daquele fato na nossa vida. Você pode sim entrar numa nova fase da sua vida, você pode sim fazer as pazes com suas versões anteriores. Isso é muito importante para você, inclusive se autorizar a seguir vida fora, a seguir em frente, a despeito das coisas que aconteceram lá atrás. Você pode sim perdoar pessoas, mesmo que elas não estejam mais aqui. Você as perdoa dentro de você. E isso pode sim ajudar muito você a continuar construindo a sua vida, seguindo os seus sonhos e construindo uma vida cada vez mais significativa.